Bom dia, turma! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a crônica. Na semana passada, na sexta-feira passada, nós vimos a definição do gênero crônica, vimos o contexto histórico do seu surgimento, quando que o gênero crônica vai surgir. Vimos que a palavra crônica ela já existe há muitos séculos e significa relato ou história referente a algum acontecimento. Mas crônica, entendendo crônica como gênero textual ao qual nos referimos aqui na aula, é um gênero recente que surge com a imprensa e só então, no contexto, no ambiente do jornal, dentro do jornal, é que a crônica, como esse gênero textual que nós conhecemos, é que vai realmente se difundir. Além disso, a gente viu também que a crônica ela tem como características abordar sempre assuntos cotidianos, sempre assuntos triviais do dia a dia. Vimos também que a crônica ela parte de um acontecimento do dia a dia, vivido pelo narrador. Esse acontecimento vivido ali, esse acontecimento trivial, ele faz com que o narrador ele reflita ou disserte sobre algum assunto referente à atualidade, ao momento contemporâneo do narrador. Então, o fato vivenciado, o fato relatado, narrado, sempre vai puxar para uma discussão em torno de algum assunto atual. Vimos também que a crônica, ela sempre vai ser escrita com uma linguagem mais simples, uma linguagem de fácil entendimento, porque o objetivo da crônica é entreter, é ser um texto mais leve, por isso também é um texto mais curto, de fácil leitura, de fácil compreensão, que tem o objetivo de entreter. Além disso, a crônica ela pode ser humorística, ela pode trazer ironia, sarcasmo, ela pode ter um tom de piada e promover o riso, mas a crônica também pode ser mais reflexiva e dissertar, inclusive, em alguns momentos, sobre alguns temas atuais de maneira mais reflexiva. Além disso, a crônica, ela por ser um texto curto, que vai apresentar ali uma breve narrativa, um breve relato de algum fato cotidiano, ela então vai apresentar também poucos personagens e tem um espaço reduzido. E aí vimos que a crônica ela vai apresentar uma estrutura de narrativa e ao mesmo tempo ela tem uma característica específica. A gente tem então a situação inicial e o desenvolvimento e o clímax e o desfecho do relato, do fato narrado. Mas muitas vezes a crônica também, ao terminar, ao sair da narrativa, ao terminar o relato do fato acontecido, do fato ocorrido, ela também pode partir para uma reflexão, para uma dissertação de algum assunto. E é seguida de uma conclusão do texto. E aí eu fiquei de detalhar, de explicar para vocês alguns tipos específicos de crônicas. E aí, gente, eu queria esclarecer para vocês que a gente não tem, na verdade, se nós pegarmos, por exemplo, um compilado de diversas crônicas, se a gente pegasse crônicas de diversos autores, autores contemporâneos, autores mais clássicos do cânone da literatura brasileira, jornalistas, se a gente fizesse aí uma compilação, um conjunto de diversas crônicas, a gente vai observar
que, na verdade, não existe uma delimitação muito bem feita, né? Não existe uma separação de tipos de crônica tão assim definida, que na verdade nós temos aí um gênero que permite uma liberdade muito grande, uma liberdade de criação por parte do autor. Então é um gênero flexível que permite que o autor seja mais criativo, livre. Mas a gente pode perceber que, a depender do objetivo de cada crônica, de cada autor, a crônica ela pode ter ali uma ênfase em algumas características. Então, eu posso ter algumas crônicas que têm uma ênfase maior na descrição. Eu posso ter crônica que tem uma ênfase maior na narração de uma história, na narração, na construção daquela narrativa do fato ocorrido. Eu posso ter algumas crônicas que foquem mais, ao invés de focarem mais na narrativa, na construção ali do enredo da narrativa do fato ocorrido, na forma de contar, né, o que aconteceu, mas que foquem mais na reflexão, na discussão do assunto suscitado, né, do tema que foi suscitado a partir do fato relatado. Eu posso ter uma crônica que seja mais focada no humor, que tenha mais o objetivo de ter um tom de piada e de promover o riso do meu interlocutor, do meu público, do meu leitor. Eu posso ter uma crônica que tem o objetivo de ser mais poética, por isso a gente pode dizer que ela é mais lírica, ela é mais subjetiva, usa mais linguagem metafórica, linguagem poética. Eu posso ter uma crônica que ela tem o objetivo de, na verdade, focar em relatar notícias reais, fatos reais que tenham acontecido no cotidiano. Eu posso ter uma crônica que tem ali o objetivo de relatar algum evento histórico, de contar algum fato que represente um evento histórico. Então, não é que existam aqui tipos de crônica muito bem delimitados. Então, eu tenho uma crônica que é totalmente descritiva, eu tenho uma crônica que seja totalmente narrativa. Não é isso. A gente tem, como eu já mostrei, uma estrutura base para crônica. Então, retomando, reforçando, qual que é essa estrutura base da crônica? Eu tenho um fato cotidiano que vai ser narrado, um fato do dia a dia, que aconteceu com o narrador, ou que pode ter acontecido também com uma outra pessoa e o narrador esteja contando. E esse fato narrado, que eu começo a minha crônica contando, e aí eu conto o fato, como aconteceu, desde o início da história até o fim. Depois ele pode suscitar uma discussão sobre algum assunto e depois eu tenho a conclusão. Então, basicamente, eu tenho a narração do fato, a parte que é a parte da crônica narrativa. Eu tenho uma parte que é mais reflexiva, em que o narrador ele disserta mais sobre um determinado assunto, e eu tenho um desfecho. Basicamente, a gente tem essa estrutura da crônica. Mas eu posso ter crônicas que têm um foco maior em determinado aspecto. Como eu falei, eu tenho crônicas que focam mais em elaborar melhor, o autor ele se detém mais na parte da narrativa, na parte que ele está ali relatando a história, construindo ali o fato ocorrido com as personagens envolvidas, o enredo. E eu posso ter uma crônica que rapidamente conte de maneira breve o fato narrado e depois
o narrador ele se atém mais à parte da reflexão, à parte da discussão de um assunto. Então, essas classificações aqui, na verdade, elas vão servir para mostrarmos que a crônica ela é um gênero de grande liberdade de criação e que permite que o autor ele seja bem livre na composição do seu texto e possa focar em diferentes aspectos. Alguns cronistas brasileiros importantes, muito conhecidos, Machado de Assis, escritor considerado o escritor do período do realismo literário, do século XIX, escreveu não só crônicas muito importantes, mas contos, romances, um grande nome da literatura brasileira. O Lima Barreto, além de cronista, também romancista, considerado romancista do período literário do pré-modernismo brasileiro. O João do Rio. O João do Rio, ele foi um cronista, teatrólogo, dramaturgo, muito importante da passagem do século XVIII para o século XIX, no Rio de Janeiro. Cecília Meirelles, escritora também modernista brasileira. Rubem Braga, um escritor mais recente do final do século XX. A Clarice Lispector, considerada uma escritora do modernismo brasileiro também. Carlos Drummond, do modernismo brasileiro também. E vários outros. É muito comum que escritores produzam crônicas para jornais, porque costuma ser, uma maneira de receber mesmo pelo trabalho. Então é muito comum nós encontrarmos em revistas e jornais crônicas de autores muito importantes, de autores famosos. Aqui eu tenho uma crônica muito interessante do Rubem Braga. Queria confirmar aqui o nome do autor, se era do Rubem Braga mesmo ou se era do João do Rio. Essa crônica é uma crônica muito bonita, sabe? É uma crônica linda. E essa crônica, ela dialoga muito com o momento que nós estamos vivendo hoje, esse momento de pandemia, que fisicamente nos distancia, da presença das pessoas. Então eu achei muito interessante trazer como um exemplo de crônica essa crônica aqui do Rubem Braga. E aí a gente vai analisar aqui, vou analisar junto com vocês e vou explicar as principais características dessa crônica, se é uma crônica que enfatiza mais o aspecto narrativo da história, da construção da narração do fato vivenciado, ou se é uma crônica mais reflexiva, que se centra mais em pensar, em dissertar sobre um determinado assunto, se é uma crônica mais poética, mais lírica, que é mais subjetiva. Então vamos analisar aqui essa crônica e suas características. Não ameis a distância. Primeiro eu vou ler a crônica como um todo, sem interromper a leitura, para a gente poder sentir o texto, tá bom? Então vamos lá. Não ameis a distância. Em uma cidade há 1,5 milhão de pessoas, em outra há outros milhões, e as cidades são tão longe uma da outra que nesta é verão, quando naquela é inverno. Em cada uma dessas cidades há uma pessoa, e essas pessoas tão distantes, acaso pensareis que podem cultivar em segredo, como plantinha de estufa, um amor à distância. Andam em ruas tão diferentes e passam um dia falando línguas diversas. Cada uma tem em torno de si
uma presença constante e inumerável de olhos, vozes, notícias. Não se telefonam mais. É tão caro e demorado e tão ruim. E além disso, o que se diriam? Escrevem-se, mas uma carta leva dias para chegar. Ainda que venha vibrando, cálida, cheia de sentimento, quem sabe se no momento em que é lida já não poderia ter sido escrita. A carta não diz o que a outra pessoa está sentindo. Diz o que sentiu a semana passada. E as semanas passam de maneira assustadora. Os domingos se precipitam, mal começam as noites de sábado. As segundas retornam com veemência gritando: outra semana. E as quartas já têm um gosto de sexta. E o abril de já hoje é mudado em agosto. Sim, há uma frase na carta cheia de calor, cheia de luz, mas a vida presente é traiçoeira. E os astrônomos não dizem que muitas vezes ficamos como patetas a ver uma linda estrela, jurando pela sua existência. E, no entanto, há séculos ela já se apagou, na escuridão do caos. Sua luz é que custou a fazer a viagem? Direis que não importa a estrela em si mesma, e sim a luz que ela nos manda. Eu vos direi: amai para entendê-las. Ao que ama o que lhe importa, não é a luz nem o som, é a própria pessoa amada mesma. O seu vero cabelo, o vero pelo, o osso do seu joelho, sua terna e úmida presença carnal, o imediato calor, é o de hoje, o agora, o aqui, e isso não há. Então a outra pessoa vira retratinho no bolso, borboleta perdida no ar, brisa que a testa recebe na esquina. Tudo que for eco, sombra, imagem, um pequeno fantasma e nada mais. E a vida de todo dia vai gastando insensivelmente a outra pessoa. Hoje lhe tira um modesto fio de cabelo. Amanhã apenas passa a unha de leve fazendo um traço branco na sua coxa, queimada pelo sol. De súbito a outra pessoa entra em feira em um sábado inteiro. Está se gastando, perdendo seu poder emissor à distância. Cuidai e amar uma pessoa, e ao fim vosso amor é um maço de cartas e fotografias no fundo de uma gaveta que se abre cada vez menos. Não ameis a distância, não ameis, não ameis. Bom, muito profunda nessa crônica. Vamos analisar aqui então. Em relação às características da crônica, vamos fazer uma análise aqui bem objetiva. Em relação às características da crônica, a gente pode perceber a linguagem mais simples, uma linguagem mais oral, mais corrente, mais livre. Então, uma linguagem que, é claro, a gente tem aqui marcas de uma época. Então, essa crônica foi escrita no início do século XX, metade do século XX. Então, a gente já está aqui há um século atrás. Então, a gente, claro, tem algumas palavras, algumas estruturas linguísticas do século passado, mas que para o século passado eram da linguagem corrente, do discurso do dia a dia. E é uma linguagem aqui bem livre, bem dinâmica. Então, a gente tem essa marca da linguagem cotidiana. Além da questão da linguagem, a gente pode perceber também que ela está tratando de um assunto cotidiano, um assunto trivial do dia a dia, que é principalmente relação à distância, a troca, envio de mensagens, de cartas. Então, troca de cartas, principalmente no século passado, do século XIX, século XX,
era muito comum a troca de cartas. Então, está falando aqui parte de um assunto trivial, de um relato trivial do dia a dia. Uma coisa super comum, trocar cartas. Algo muito comum no dia a dia. Agora, vamos analisar aqui exatamente qual é o relato do qual parte essa crônica. A gente percebe que o relato do qual parte essa crônica é o questionamento do narrador frente à troca de cartas das pessoas, e principalmente desde o início aqui, da onde que ele parte? Do questionamento acerca de como as pessoas, elas estão o tempo todo, né, cercadas de várias pessoas nas cidades, como ele diz aqui, inumerável presença de olhos, vozes e notícias. E ao mesmo tempo nós estamos tão distantes. Por quê? Ele fala aqui como que uma cidade é tão distante da outra, de maneira que até mesmo enquanto numa cidade faz frio, na outra faz calor. Então ele está aqui partindo do relato, dessa reflexão, desse questionamento acerca dessa distância, desse choque entre distância e proximidade entre as pessoas. E aí ele parte aqui também de um relato de algo que está acontecendo no seu momento contemporâneo, na sua atualidade, que era o fato das pessoas não se telefonarem mais, porque era mais caro. Então as pessoas passam a ter o hábito de escreverem cartas. Então ele relata aqui como que funciona, né, essa questão. As cartas, elas levam dias para chegar. Então ele começa agora a refletir acerca de outra coisa. Se as cartas, elas demoram dias para chegar, então o que eu escrevi hoje é o que eu estou sentindo hoje, mas o que a pessoa vai ler quando a carta chegar para ela não é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu senti. Então, quando a pessoa ela receber a notícia daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu relatei na carta, eu já vou estar vivendo outras coisas novas, eu já vou estar em outro momento. Então existe um atraso entre enviar e receber a carta. Quando eu recebo uma carta uma semana depois dela ter sido enviada, aquilo que foi relatado naquela carta já não é mais atual, já está ultrapassado, já virou passado. E a pessoa já está vivendo outras coisas, já está sentindo outras coisas. Então ele traz aqui esse questionamento acerca da impossibilidade de tocar o agora, de tocar aquilo que a pessoa está sentindo. E ele começa a questionar, a refletir acerca disso, e ele compara a vida, então, com a estrela. Por quê? Ele vai dizer que a estrela, segundo os astrônomos, quando a gente consegue enxergar uma estrela no céu, aquela estrela está aparecendo para a gente agora. Mas lá no lugar onde ela existiu no espaço, ela já não existe mais, porque ela está a uma distância de anos-luz. Então, quando ela aparece para a gente, acesa, na verdade, ela já se apagou, ela não existe mais. Então, quando a gente olha para uma estrela, a gente está olhando para algo que não existe. A gente está olhando para um passado que não existe mais. Então, ele está refletindo aqui acerca dessa impossibilidade de tocar o presente. E toda essa reflexão, ela parte do quê? De um simples fato cotidiano: troca de cartas, envio de mensagens através de cartas.
Só dele pensar nesse fato trivial de enviar cartas, toda essa reflexão, e que não se esgota apenas nisso que eu falei aqui, mas que é muito mais profunda do que isso que eu falei, vai surgir a partir de um simples fato trivial do dia a dia. Então, a crônica é esse texto que parte de um evento, de um fato trivial e promove uma reflexão sobre um assunto, seja de maneira humorística, reflexiva, poética, histórica, narrativa. Então esse é o gênero crônica. E aí ele continua, né? Ele fala então que quando a gente ama alguém e a gente quer trocar então cartas com a pessoa, a gente quer estar o mais próximo da pessoa possível, né? O que importa na verdade o que a gente deseja de fato é ter a pessoa ali no presente ao nosso lado. É ter ali, como ele diz, né? É o seu cabelo, é o osso do seu joelho, é tocar, é a sua presença carnal, a sua presença física ali do nosso lado, é querer ter aquela pessoa pra gente no agora. Mas aí ele vai dizer que nunca nós vamos conseguir tocar esse presente, que sempre que a gente for tentar possuir, como a gente tenta possuir a estrela, mas que quando aparece ela já não existe mais, como a gente tenta possuir a carta, mas que quando chega já não é mais atual, já representa um passado, também amar à distância também faz com que seja impossível ter essa sensação, esse sentimento de ter a pessoa ali fisicamente no tempo presente ao nosso lado. E aí ele vai dizendo que facilmente a vida faz com que a gente vai envelhecendo e as coisas já não são mais atuais. Então o tempo todo a gente vive, a gente não consegue tocar o agora. Aquilo que existia já não existe mais. E aí é aquela sensação de domingo que ele também traz, né? Quando a gente pensa, chegou o final de semana, quando a gente mal espera, o sábado já está virando domingo e outra semana se inicia. E aí ele diz que às vezes amar à distância é assim. A gente está ali apaixonado pela pessoa, desejando a presença física, mas quando a gente menos espera, na verdade, a gente só tem ali um monte de fotografias, de cartas guardadas numa gaveta que a gente não abre mais. E aí, se a gente for analisar, gente, diante de toda essa reflexão, diante de toda essa articulação, diante de tantas comparações, de tantas metáforas e figuras de linguagem, qual é o foco, a ênfase dessa crônica? É a narrativa? É a construção de um enredo narrativo com personagens, com falas de personagens? Ou será um enfoque histórico que retrata uma determinada época com datas? Ou será um enfoque argumentativo e dissertativo? Ou talvez jornalístico que noticia um fato verídico? Não, na verdade, devido a essa linguagem tão figurada, cheia de metáforas, cheia de comparação, cheia de reflexões, a gente pode perceber que essa crônica aqui especificamente, ela tem um enfoque poético reflexivo. É uma crônica que a gente pode considerar como uma crônica poética, porque ela traz um enfoque muito grande na linguagem poética, na reflexão poética com construção de metáforas. Então, gente, hoje a gente vai ficar aqui com esse exemplo de crônica, mas
conforme o andamento aí da matéria, da apostila 5, de repente a gente vai ter tempo também para analisar e ler crônicas com enfoques diferentes, crônicas mais narrativas, crônicas históricas, jornalísticas e outras. Tá joia? Então é isso. Um beijo e até a nossa próxima aula.